O relógio marcava 14h36 da tarde de uma quinta-feira aparentemente comum quando o nome de Zé Felipe começou a pipocar nos trending topics do Brasil. O motivo? Uma notícia inesperada. O cantor sertanejo havia entrado com um processo de divórcio contra Virgínia Fonseca, sua esposa há anos, mãe de suas filhas e parceira de incontáveis momentos públicos e particulares. A informação caiu como uma bomba não só para os fãs, mas também para amigos e familiares próximos, que, até então, acreditavam que o casal estava apenas enfrentando uma fase conturbada. Na mesma tarde, Virgínia Fonseca, com seus quase 50 milhões de seguidores no Instagram, postou um story enigmático. Às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer palavra. A imagem era um fundo preto. Apenas isso. Sem rosto, sem voz, sem detalhes. Só a legenda. Mas para seus seguidores, o recado era claro. Muitos acreditaram ser uma indireta certeira para o ex-marido. O que ninguém sabia era que, por trás da aparente frieza do post, havia uma história profunda, cheia de sentimentos, angústias e verdades que nunca foram ditas ao público. No interior da casa que antes era o lar dos dois, Virgínia andava de um lado para o outro. Seus olhos estavam inchados, não de maquiagem ou cansaço, mas de lágrimas contidas. Ela já sabia que Zé Felipe havia dado entrada no processo. Sabia porque tinha assinado os documentos dias antes, mas não imaginava que ele deixaria vazar a notícia assim, sem avisá-la. Então é assim que acaba? Murmurou ela para si mesma, olhando para a parede da sala onde ainda havia uma foto dos dois, sorrindo em uma fazenda, com as filhas no colo. Do outro lado da cidade, Zé Felipe estava sozinho no estúdio onde costumava compor. O violão estava encostado no canto. Ele não conseguia escrever uma linha sequer. Desde que decidirá seguir em frente, sentia um aperto constante no peito. Um de seus empresários entrou na sala com o celular na mão. Zé, a internet tá pegando fogo. A postagem da Virgínia é praticamente uma declaração de guerra. Zé pegou o celular e viu a imagem. O fundo preto. A legenda. O coração partido. Engoliu em seco. Eu não queria que fosse assim. Não era para ser assim. Mas era. E agora, todos queriam saber. O que levou Zé Felipe e Virgínia, o casal mais amado das redes sociais, a colocar um ponto final em um relacionamento que parecia tão sólido? As redes sociais sempre mostraram o brilho. Os risos compartilhados, os vídeos dançando juntos, os abraços nas campanhas de publicidade, os presentes trocados em datas especiais. Mas havia um outro lado, um lado que nunca apareceu nos stories de 15 segundos ou nos vídeos ensaiados para o YouTube. Zé Felipe, no auge da fama, vinha lidando com uma pressão silenciosa. O peso de manter uma imagem perfeita, de ser o marido romântico, o pai presente, o cantor produtivo. E ao mesmo tempo, Virgínia crescia como fenômeno digital. Com compromissos em diferentes estados, reuniões com marcas, gravações de campanhas, entrevistas, desfiles. Aos poucos, os dois deixaram de se encontrar nos olhos. Os corpos ainda dividiam o mesmo teto, mas as almas já dormiam em quartos diferentes. A gente não briga, Zé. Mas também não se escuta mais, disse Virgínia, semanas antes da separação, durante uma conversa íntima, a única em meses em que não havia celular ou câmera por perto. Ele ficou em silêncio. Ela sabia que isso era sua resposta. Mas o que doeu mais em Virgínia não foi o silêncio, e sim o distanciamento emocional, cada vez mais visível. Enquanto ela planejava os próximos passos do império que estava construindo, ele se perdia em si mesmo, mergulhado em dúvidas sobre o futuro, sobre o casamento, e até mesmo sobre o amor. Na casa dos pais de Zé, Leonardo percebeu tudo. Filho, amor não morre de uma vez. Ele vai murchando, como planta sem água. Você quer mesmo deixar isso morrer? Zé Felipe abaixou a cabeça. Pai, a gente tentou. Mas tem coisas que, sei lá, parece que quebraram por dentro. Leonardo sabia o que isso significava. Mas também sabia que toda separação deixa feridas, especialmente quando o amor ainda existe, mesmo que escondido sob camadas de mágoas e desencontros. Enquanto isso, Virgínia recebia mensagens de amigas e seguidores. Força, Vi. Estamos com você. Você vai sair mais forte. Mas nenhuma palavra trazia conforto real. À noite, ela chorava baixinho no travesseiro, lembrando das madrugadas em que dançavam na sala só para espantar o sono. Lembrando da vez em que ele preparou um jantar desastrado e queimou tudo, e os dois acabaram pedindo pizza e rindo como adolescentes. Ela sentia falta de Zé, mas já não sabia mais se ele ainda era aquele homem. No meio do caos, os fãs especulavam de tudo: traição, ciúmes,
desgaste, boatos de terceiros. Mas a verdade era mais simples e cruel. Às vezes, duas pessoas que se amam simplesmente se perdem no tempo. E agora, os dois estavam no epicentro de um furacão midiático, tentando se manter em pé, quando por dentro mal conseguiam respirar. A manhã da sexta-feira seguinte começou com o país ainda tentando digerir a separação mais comentada do momento. Sites, programas de TV e perfis de fofoca estavam sedentos por qualquer detalhe. E foi nesse cenário de curiosidade extrema que a equipe de Virgínia anunciou algo inesperado. Hoje, às 20 horas, Virgínia Fonseca dará sua primeira entrevista ao vivo desde o anúncio do divórcio. Exclusivo no canal Verdade Revelada. A internet explodiu. Os fãs se dividiram entre os que pediam respeito e os que exigiam explicações. E Zé Felipe? Ele ficou sabendo como todo mundo, pelo celular. Um amigo lhe mandou o post com a legenda "Vai dar ruim". Zé olhou fixamente para a tela e ficou em silêncio. Ele sabia que, se Virgínia abrisse o coração, muita coisa viria à tona, inclusive verdades que ele nunca teve coragem de contar nem para os mais próximos. Às 20 horas em ponto, mais de 3 milhões de pessoas estavam conectadas ao vivo. Virgínia apareceu com o rosto limpo, sem maquiagem pesada, cabelo preso, vestindo uma camisa branca simples. A apresentadora agradeceu sua presença e perguntou o que todos queriam saber. Virgínia, o que aconteceu entre você e Zé Felipe? Ela respirou fundo. Aconteceu que a gente se perdeu, começou, a voz embargada. A gente se amava, muito. Mas começou a se comunicar mais pelas redes do que pelo coração. Eu tentava puxar ele, ele se afastava. Ele tentava me alcançar, eu já estava correndo atrás de outra coisa. E quando vi, a gente não era mais um casal. Era uma marca. O silêncio no estúdio era absoluto. E foi por isso que ele pediu o divórcio? Ela olhou firme. Foi por isso que eu aceitei o divórcio. Ele pediu porque achou que era o melhor para nós dois. Eu aceitei porque, por mais que doa, pior é fingir que ainda era real. O público foi ao delírio. Comentários pipocavam como fogo em palha seca. Ela foi madura. Zé errou com ela. Que mulher forte. Ela ainda ama ele, dá pra ver. Mas a última pergunta da noite foi a que mexeu com tudo. Virgínia, há rumores de que uma terceira pessoa possa estar envolvida. Você confirma? Ela sorriu de maneira amarga. Eu não vou dizer que foi traição. Mas vou dizer que, nos últimos meses, algumas mensagens não pareciam mais ser só profissionais. Nem da parte dele, nem da minha. Zé Felipe assistia de casa. Sozinho. A cada palavra, sentia como se uma parte dele fosse sendo arrancada. Ele reconhecia tudo que ela dizia. Ela não mentia. Mas ele também sabia o que ela estava escondendo, uma troca de mensagens entre ela e um empresário muito conhecido do ramo publicitário, mensagens que ele havia visto sem querer, mas nunca teve coragem de confrontar diretamente. A dor dele não era de raiva, era de impotência. Mais tarde naquela noite, o nome de Zé Felipe voltou aos trendes. Mas por outro motivo. Vazaram prints de uma suposta conversa dele com uma dançarina de sua equipe, e o conteúdo parecia íntimo demais para ser apenas profissional. Era Carol Gerês, uma das mais antigas do time, vista por muitos como o braço direito do cantor nos bastidores dos shows. As redes sociais explodiram de novo. Foi ela o pivô da separação? Zé traiu a Virgínia. Carol Gerês, quem é a mulher que pode ter abalado o casamento de Zé Felipe? Na manhã seguinte, Virgínia recebeu uma mensagem inesperada. Era da própria Carol Gerês. Nunca quis machucar vocês. Me desculpa se, sem querer, contribuí para essa dor. Mas nem tudo é como parece. Se quiser conversar, eu tô aqui. Virgínia ficou olhando a mensagem por minutos. Talvez fosse tarde demais para salvar o casamento. Mas talvez, ainda houvesse algo a salvar dentro dela mesma. O sábado amanheceu estranho. Zé Felipe ainda estava tentando entender como tudo tinha fugido do controle. A entrevista de Virgínia havia sido vista por milhões. Os prints com Carol Gerês já estavam em todos os sites de fofoca. E, agora, a única coisa que ele queria era ficar em paz. Mas paz era algo impossível quando se carrega o peso de um amor mal resolvido. Ele estava no quarto da casa dos pais quando Leonardo entrou sem bater, com o olhar firme, mas o coração de pai. A imprensa tá fazendo um circo, Zé. Mas circo só pega fogo se a gente colocar lenha. Zé bufou. Eu não alimentei nada, pai. Eu nem falei. Justamente. E às vezes o silêncio fala mais alto do que o grito. Se você ama essa mulher ainda, diga. E se não ama,
então comece a se reconstruir. Mas não fica nesse meio do caminho, porque isso só vai te destruir. As palavras ficaram ecoando. Se você ama, diga. Mas e se ela não quisesse mais ouvir? Enquanto isso, Virginia estava em sua casa com a mãe, Margarete Serrão, que cuidava das netas e da filha com o carinho de sempre. Você foi muito forte naquela entrevista, filha, disse a mãe. Mas agora precisa cuidar de você. Não da internet, nem dos comentários. De você. Virginia assentiu. Mas estava cansada. Sentia que precisava sair de tudo por um tempo. Pensou até em viajar com as meninas, mudar o foco, respirar outros ares. Foi quando seu assessor entrou na sala, com uma carta na mão. Vi, chegou isso aqui hoje pela manhã. É de um projeto novo. Quer dar uma olhada? Ela abriu o envelope. Era um convite para participar de um documentário especial sobre influenciadores que marcaram a geração atual, promovido por uma plataforma de streaming gigante. A gravação seria em São Paulo. Data, daqui a 5 dias. Até aí tudo bem. Mas o detalhe vinha no fim da carta. Você gravará um trecho ao lado do cantor Zé Felipe, pois entendemos que, como o casal que moldou o comportamento digital brasileiro, suas histórias são inseparáveis. Ela congelou. Zé Felipe? De novo? Justo agora? Em Goiânia, Zé recebeu o mesmo convite. Ele encarou a letra fria e comercial como se fosse um desafio do destino. E ali, no silêncio do quarto, tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o celular. Ligou para Virginia. Ela demorou alguns segundos para atender. Alô? Oi, é o Zé. Eu sei, ela respondeu fria. Silêncio. Eu recebi o convite do documentário, disse ele. Eu também. Acha que a gente aguenta mais uma vez lado a lado? Virginia respirou fundo. Eu não sei, Zé. Mas, talvez a gente precise disso. Nem que seja para dar um ponto final olhando nos olhos. Ele engoliu seco. Então, a gente se vê lá. E desligou. Nos dias seguintes, ambos evitaram a imprensa. Não deram entrevistas. Não postaram stories. Não responderam mensagens. Estavam recolhidos em si mesmos, como dois planetas que giravam em órbitas diferentes, mas ainda eram puxados por uma mesma gravidade, a história que construíram juntos. Na véspera da gravação, Virginia olhou para as filhas dormindo e sentiu um nó no peito. Ela sabia que aquela gravação poderia ser o recomeço de algo, ou o fim definitivo. Mas estava pronta. Ou, pelo menos, tentaria estar. O cenário estava pronto. Luzes ajustadas. Câmeras calibradas. O estúdio em São Paulo era moderno, minimalista e silencioso, o tipo de silêncio que antecede acontecimentos marcantes. No centro, 2 bancos de madeira clara com encosto estofado. Entre eles, uma mesa baixa com um copo d'água para cada um. Zé Felipe chegou primeiro. Vestia jeans escuro, camiseta preta e um casaco marrom claro. O cabelo estava recém-cortado, a barba feita, mas o olhar dizia tudo. Ele parecia estar carregando um mundo nas costas. Pouco depois, Virginia entrou. Usava um macacão branco simples, mas elegante. O cabelo preso em um coque solto, maquiagem leve. Caminhou com passos firmes, embora por dentro estivesse em frangalhos. Quando se viram, trocaram um olhar contido. Não houve abraço, nem beijo no rosto. Apenas um aceno de cabeça. Civilizado. Doloroso. Sentaram-se. O diretor se aproximou com delicadeza. Quando vocês estiverem prontos, começamos. O roteiro é leve, queremos que contenha um pouco da trajetória de vocês como casal, como influenciadores, e como pais. Fiquem à vontade para falar ou não falar de tudo. Virginia assentiu. Zé respirou fundo. A gravação começou. Durante os primeiros minutos, relembraram como se conheceram, como foi o início dos vídeos juntos, os primeiros contratos publicitários, o susto da primeira gravidez, o casamento, a construção da casa. Sorrisos tímidos surgiram. Mas também vieram pausas. E olhares cruzados cheios de significados. O clima mudou quando o entrevistador fez a pergunta que ninguém ousava dizer em voz alta. Se vocês pudessem voltar no tempo, fariam algo diferente? Zé Felipe foi o primeiro a responder. Eu teria escutado mais. Às vezes a gente fala demais, e escuta pouco. A Virginia sempre tentou me mostrar quando algo não estava bem, mas eu achava que era só estresse, correria, trabalho. Virginia olhou para ele. Surpresa. Tocada. Ela então disse. Eu teria desacelerado. Eu me afundei no trabalho achando que estava fazendo o melhor para nós,
pras meninas. Mas acabei me afastando dele sem perceber. E quando percebi, ele já não estava mais lá. Um silêncio cortou o ar. Denso. Emocional. Os dois estavam à beira das lágrimas. Foi quando o diretor fez o inesperado. Podemos encerrar agora. Mas, se quiserem, deixo as câmeras gravando mais 5 minutos sozinhos. Sem pergunta. Só vocês. Só se quiserem. Ambos assentiram. A equipe saiu do estúdio. As câmeras continuaram gravando. Sozinhos, frente a frente. Zé olhou para Virgínia. Sabe, eu nunca te culpei. Mas também nunca me perdoei. Ela mordeu o lábio inferior. Baixou os olhos. E eu achei que podia ser tudo ao mesmo tempo. Mãe, empresária, influenciadora, esposa. Mas eu falhei. Com você. Comigo. Não, Vi. A gente falhou junto. Silêncio. Você acha que ainda existe um nós? Ele perguntou, com a voz quebrada. Ela o encarou. Os olhos marejados. Eu acho que existe algo que nunca foi embora. Mas agora é diferente. O que a gente sente ainda é amor. Mas também é cansaço, ferida, medo. E saudade, ele completou. As lágrimas escorreram no rosto dos dois ao mesmo tempo. Foi então que Zé Felipe se levantou. Andou até ela. Não disse nada. Apenas abraçou. E naquele abraço, houve tudo: perdão, dor, carinho, raiva, passado, esperança. Não sabiam se voltariam a ser um casal. Mas sabiam que aquele momento não era sobre fama, nem sobre contratos, nem sobre aparência. Era sobre verdade. A gravação se encerrou. Ninguém disse nada por um bom tempo. A equipe estava em silêncio, emocionada. Zé e Virgínia se despediram sem promessas. Mas algo estava diferente. Eles tinham se olhado de verdade. Pela primeira vez em muito tempo. 2 dias depois da gravação, a internet parou novamente. A plataforma de streaming liberou, sem aviso prévio, a entrevista completa de Zé Felipe e Virgínia, com o título Além da Imagem, Quando o Amor Encontra o Silêncio. Foram mais de 12 milhões de visualizações em 24 horas. Os comentários variavam entre: nunca chorei tanto com uma entrevista. O abraço no final foi mais forte do que qualquer declaração. Voltem, por favor. A história de vocês não pode terminar assim. Separados, eles são grandes. Mas juntos, são gigantes. E não era só o público. Artistas, influenciadores e até jornalistas renomados compartilharam trechos da gravação. Um trecho, em especial, viralizou no TikTok e no Instagram. Zé Felipe dizendo com os olhos marejados: a gente falhou junto. E então, o inesperado aconteceu. Zé Felipe recebeu um convite da direção da gravadora. Zé, queremos que você grave um projeto novo. Um EP íntimo, só voz e violão. E achamos que esse momento da sua vida pode ser transformado em música real, sem filtro. Ele ficou pensativo. Desde a separação, escrever se tornará difícil. Mas depois daquela gravação, algo dentro dele tinha despertado. Eu topo. Mas com uma condição. Qual? Quero gravar na fazenda do meu pai. Lá onde comecei tudo. Quero algo cru, verdadeiro. Só eu e as canções. A gravadora aceitou. E assim, o projeto Verdades que eu nunca disse começou a nascer. Enquanto isso, Virgínia também recebeu uma proposta. Uma renomada editora queria publicar um livro com ela, parte biografia, parte diário emocional, focado nos bastidores da fama, da maternidade e da vulnerabilidade de uma mulher que cresceu sob os olhos do mundo. Inicialmente, ela recusou. Mas numa noite, sentada na rede, ouvindo o som das cigarras e olhando para as filhas dormindo, ela pegou o celular e escreveu o primeiro parágrafo do que viria a ser seu livro. Durante anos, achei que precisava mostrar perfeição. Até descobrir que minha maior força estava nas rachaduras. Na manhã seguinte, ela ligou para a editora. Vamos escrever esse livro. Mas quero fazer do meu jeito. Os dois seguiam caminhos diferentes, mas ainda conectados. Não houve reconciliação oficial. Nenhuma declaração romântica. Nada de fotos juntos. Mas havia algo no ar: respeito, maturidade. E uma certa saudade leve, daquelas que já não machucam, apenas lembram. Certa noite, Zé lançou a primeira música do EP. O nome? Ainda Te Escuto. A letra era clara, sincera, quase uma continuação da entrevista. Você dizia e eu não ouvia. Fugia do som da tua dor. Hoje, no eco da casa vazia, eu escuto você com amor.
Virgínia ouviu a música sozinha, no carro, voltando de uma gravação. Chorou. Mas foi um choro diferente. Não era de raiva. Nem de tristeza. Era gratidão. Gratidão por tudo que viveram. Pelas filhas. Pelos sonhos. Pelas cicatrizes que agora se tornavam medalhas. Na semana seguinte, um novo convite chegou. Os dois haviam sido indicados para o prêmio de influenciadores do ano, por causa do impacto que causaram ao falar abertamente sobre separação, amor e vulnerabilidade. A cerimônia seria em São Paulo. Os dois estariam presentes. A dúvida pairava no ar. Será que eles vão chegar juntos? O auditório em São Paulo estava lotado. Tapete vermelho, câmeras, flashes, jornalistas de todos os portais prontos para registrar a noite do Prêmio Influência Brasil. O país inteiro assistia ao vivo. As redes sociais estavam agitadas com uma única expectativa. Será que Zé Felipe e Virgínia vão se encontrar de novo, diante de todo mundo? Virgínia chegou primeiro. Vestia um vestido azul marinho elegante, sóbrio. O cabelo preso em um coque baixo e os olhos firmes, embora o coração tremesse por dentro. Sorriu para os fotógrafos, falou com os fãs, respondeu 2 ou 3 perguntas da imprensa, sempre com classe. Mas no fundo, só pensava em uma coisa, ver Zé. Meia hora depois, ele chegou. Camisa social branca, paletó escuro e um ar sério. Cumprimentou a todos, mas não deu entrevistas. Seu olhar varria o salão discretamente, como quem buscava algo, ou alguém. Foi nos bastidores, minutos antes do início do evento, que os dois se cruzaram em um corredor reservado. O tempo parou. Nenhum segurança, nenhuma câmera. Só eles. Cara a cara. Oi, Vi, disse ele. Oi, Zé. Pausaram. Se olharam. Aquilo que não coube nos stories, nas músicas ou nas entrevistas estava ali, ainda vivo. Zé quebrou o silêncio. Ouvi dizer que você tá escrevendo um livro. E eu ouvi que você vai lançar um EP que vai fazer o Brasil chorar, respondeu ela, com um leve sorriso. Você vai chorar? Já chorei, disse, com sinceridade. Mas agora, eu tô aprendendo a respirar. Ele assentiu. Eu tô tentando fazer o mesmo. E então ela perguntou. Você acha que ainda tem um nós, Zé? Ele suspirou, olhando nos olhos dela. Eu acho que sempre vai ter. Nem que seja como cicatriz boa. Nem que seja como silêncio confortável. Mas, o nós do futuro, só existe se for construído devagar. Com verdade. Ela sentiu uma lágrima ameaçar cair, mas conteve. Sorriu. Então que seja devagar. E com verdade. Na cerimônia, os dois foram chamados juntos ao palco, para receber o prêmio de influenciadores do ano. O apresentador leu a placa. A quem teve coragem de se despir da imagem e mostrar o coração. De mãos dadas, eles subiram. Não foi um gesto ensaiado. Não foi romântico. Foi humano. No palco, Zé pegou o microfone. A gente não tá aqui para mostrar perfeição. A gente tá aqui porque viveu algo real. E continua vivendo. Cada um no seu tempo. No seu passo. Mas com respeito, com gratidão e, principalmente, com verdade. O auditório inteiro se levantou. Aplaudiu. Chorou. Virgínia, emocionada, concluiu. Se essa história ensinou algo pra gente, é que amor de verdade não precisa estar colado para continuar existindo. Ele só precisa ser honesto. E assim, os dois saíram do palco de mãos dadas, sem prometer um retorno, sem negar a história. Talvez não voltassem a ser casal. Mas voltaram a ser parceiros de alma. E no final, isso, foi mais do que suficiente.